Olá! Nós estamos esperando, pessoal. Rafael já entrou. Boa noite, Rafael. Seja muito bem-vindo. A gente vai esperar mais um pouquinho, pessoal, né? Vir, porque hoje nós temos muita coisa legal, assim. Roberta, seja bem-vinda. E primeiramente, então, assim, vai vir muita gente do perfil do Rafael, seguidores novos. Cristiane, boa noite, seja muito bem-vinda. Eu já gostaria de começar, porque depois aí que, né, a gente pegar ali uns 5 minutinhos já de aquecimento, Rafael entra e dá essa super aula, porque eu tô muito ansiosa, não sei vocês, é uma temática diferente. Embora, o que eu tenho notado? Não sei se o Rafael tem notado a mesma coisa que eu, pois ele vai falar. Existe um modismo desta palavra, virtude, né? Ah, porque eu quero viver uma vida virtuosa. Ingrid, boa noite. Boa noite, Maiara. Vanessa. E aí, a palavra virtuosa acabou que ficou uma moda, né? O que é a virtude, afinal? O que é? E como a gente poderia relacionar a virtude com as nossas metas estabelecidas para esse ano de 2020, que já estamos adentrando aí, né, o terceiro mês quase, e todos os outros sonhos e projetos que a gente colocou no papel. Algumas pessoas começaram o ano já indo para academia, procurando médico, fazendo check-up, indo para nutricionista, etc, etc. Outras pessoas ainda não começaram. Mas mesmo aquelas pessoas que já começaram as suas, né, metas, colocarem em prática, muitas delas lá no meio do ano vão o quê? Perdendo gás, perdendo fôlego. E aí acaba que deixa de lado por conta de outras prioridades, por conta de outras urgências, né? Bruna, boa noite, seja bem-vinda. Então, nossa temática nessa live de hoje, na verdade é uma aula, né? É sobre virtudes e como nós podemos relacioná-las. Quais as virtudes que podem ajudar cada um de nós a verdadeiramente mergulhar em hábitos mais saudáveis, né? A viver tudo isso. Muito bem, obrigada, Rafael. Gente, o Rafael sabe de... Você tem que me ensinar como é que coloca esse negócio. Rafa, eu vou chamar você, tá bom? E aí a gente já começa a nossa live, por quê? Porque 9h05 aqui no meu relógio, nós não podemos perder, porque a gente tem muito assunto para falar, tá bom? Tá, Não, olha, é uma coisa que eu preciso aprender isso aí, viu, Rafael? É fixar essa temática. Depois você me ensina, ou tem como fazer isso agora aqui? Tô aprendendo muitas coisas aqui nas redes sociais ainda. Naldi, boa noite, seja bem-vinda, tá? Então, o pessoal que tá chegando, o Emerson, o pessoal do perfil do Rafael, né? E os novos seguidores que começaram a passar a me seguir a partir de hoje, eu sou a Veridiana, sou nutricionista, mãe de 2 meninas, casada e tenho ali um trabalho voltado para um foco com um olhar mais cristão, né? No consultório, nos atendimentos. Então a minha meta é fazer com que a pessoa ela se encontre interiormente, então fale com a criança interior dela, se assim eu posso falar, para poder esmiuçar os problemas ali internos que muitas vezes são descontados na alimentação, tá bom? Beleza, deixa eu... Ótimo. Aí, olha só, gente, aprendi. Olha só. Obrigada, Rafael. Homem Justo entrando e já estamos aqui fazendo a nossa... Eu ia desativar aqui, mas eu já estou fazendo o convite contigo para você. Lilian, que saudade! Seja bem-vinda! Sou Arthur, Dai. Agora Seja sim. bem-vindo. Boa noite, E aí, Veridiana, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo pessoal. bem? Boa noite. Estão me ouvindo, me vendo bem? Estou tudo ok.
Perfeito. Ó, já me apresentei, já dei uma enroladinha aqui, já, né? O pessoal já está se achegando. Certo. Então, eu vou passar a bola para você, tá bom? Ok. E no final eu faço ali um fechamento, porque eu acho que tem muito assunto. Então, a gente não pode perder tempo, não. Tá, ok. Então, você está controlando o relógio aí, qualquer coisa você levanta a plaquinha aí de 5 minutos, 10 minutos, que aí eu paro, porque não aparece para mim o tempo, não sei. Então, Sim. enfim, vamos nós. Eu vou começar exatamente. Primeiro eu vou me apresentar, né, para quem não me conhece e tudo mais, né? Seguinte, eu sou Rafael de Abreu, eu sou psicólogo, formado lá em 2014, e desde 2014, finalzinho de 2014 até hoje, eu venho fazendo atendimentos presenciais, online, trabalhando aí, estudando, né? Sou um estudante da psicologia tomista, né? Para quem não conhece, um dia a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas que a psicologia tomista, ela tem como, digamos assim, frente essa ideia das virtudes, né? Um dos objetivos de uma psicologia tomista, e eu costumo falar que qualquer boa psicologia quer desenvolver as virtudes, tá? Então, para mim, é um ponto. E eu vou usar o que você comentou, falando que é uma palavra que virou moda, né? E isso acontece, né? Muitas palavras vão virando moda, isso vai soando um pouco estranho, mas a gente não pode desistir, entende? Desistir de trazer o conceito correto. Porque a moda, a ideia da moda, por exemplo, hoje fala-se muito de realidade. É uma palavrinha que também está na moda. Então as pessoas usam para fazerem parte de um clube. Mas até que ponto as pessoas estudam a realidade, querem de fato estar na realidade. Então com as virtudes acontece a mesma coisa, mas eu acho que a gente não precisa se preocupar tanto com isso, não. A gente só tem que se preocupar em dar uma boa definição, né, e mostrar a importância dessa virtude e não usar da virtude como uma espécie de canção da moda que daqui a um mês vai sair, como uma canção de carnaval, aproveitando que o carnaval está chegando, né? Então, esse é um ponto importante. Por que a gente começar com as virtudes? Né? De uma maneira geral, né? O tema está aqui, as virtudes para conquistar hábitos saudáveis. Eu quero começar com um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração. O Rudolf Allers, que é um psicólogo, e que ele não foi um tomista, por mais que ele tivesse muita inclinação a essa área e tudo mais, ele fala que a gente conhece o caráter de alguém na ação prática, certo? Na vida prática, com as ações. O que esse cara faz, certo? Como é que eu conheço o meu caráter? Com o que eu faço, certo? E o caráter é algo adulto, certo? Para alguém adulto. Quando uma criança, você tem quantos filhos? Você falou? Duas meninas. Pois é, você tem duas meninas. Quando a sua filha nasceu, você não olhou para ela e falou assim: nossa, que excelente caráter que acabou de nascer. Não, porque ela não fez nada, certo? Além de chorar ali, enfim. Né? Então não tem como você avaliar o caráter ali daquela criança. Então, nós estamos falando com adultos. Quando a gente fala de caráter, nós estamos falando aqui com adultos. Beleza. Como que um caráter é formado? Então, se ele é através das ações, certo? É o que eu faço, certo? É o que eu aplico ali na minha vida objetiva. Então é importante que eu entenda o seguinte: a virtude vai ser sempre entendida como uma formadora do caráter, ok? Esse é um ponto importante. As virtudes são entendidas como a formadora do caráter. Então, beleza. Se o caráter é conhecido pelo que eu faço, e se a virtude Uhum. forma um bom caráter, isso quer dizer que a virtude é uma ação prática boa, certo? Beleza. Vamos lá. A virtude, por uma definição dada pelo professor Echevarria, que é um psicólogo tomista argentino, eu acho que é dele, posso estar enganado, mas enfim, vou dar o crédito para ele. Ele fala que a virtude é um hábito operativo bom, certo? Um hábito operativo bom. Certo. Vamos pegar. O que é um hábito? É aquilo que eu repito tantas vezes até um ponto que eu nem preciso mais pensar para fazer. Né? Sim. Por exemplo, quando a gente acorda de manhã e vai escovar os dentes, a gente não precisa ficar pensando assim, meu Deus, três na direita, três na esquerda, cima, baixo. A gente não pensa nisso, a gente vai simplesmente escovando o dente, certo? Sim. Até porque
né? Eu também ouvi através do Sidney Silveira, Arthur. Também ouvi através dele. Então, mas eu acho que adotivaria essa frase. Mas aí, voltando. Só que esse hábito de escovar o dente é uma coisa que a gente aprende, a gente nem se entende como gente, a nossa mãe, o nosso pai, nossa avó, o nosso avô, tá lá nos ensinando a escovar o dente, certo? Então, ali criou-se um hábito, certo? Hábito, então, uma coisa que eu repito tantas vezes que se torna de uma certa forma natural em mim, certo? Operativo, então, um hábito de operação, certo? Então, eu estou operando, eu estou fazendo algo, certo? Não é um hábito reflexivo, entende? Eu não estou parando aqui para pensar em algo, vou só refletir. Então, é um hábito de operação, então eu vou fazer, certo? Bom, né? Então, é uma coisa boa. Não uma coisa boa necessariamente individual, que vai ser bom só para mim. Justamente porque quando a gente fala de virtude, né, a gente só pode pensar em virtude num conceito de comunidade. Quando eu falo um conceito de comunidade, eu falo num conjunto de pessoas. Ninguém é virtuoso sozinho, Sim. entende? Ninguém é virtuoso isolado, certo? Então, esse é um ponto importante. Então, hábito operativo bom. Se o caráter é visualizado através das ações, então se eu tenho um hábito saudável, um hábito bom, automaticamente eu começo a ter um bom caráter. Certo? Ok? Estou falando bem lentamente porque é o que eu costumo falar. Nós temos que montar essa base boa, certo? A base tem que estar bem montada. Então, beleza. Caráter, ações, virtudes formadoras do caráter, virtudes, hábitos, ações habituais, operativas, boas, certo? O vício é justamente o contrário, que seria um hábito operativo ruim, ok? Então, por exemplo, um mentiroso que desde criança está mentindo, aquela mentira virou um hábito nele. Só que não é um hábito bom, certo? Então, ele mente, deixa eu só ajeitar meu celular, ele mente de uma forma natural, certo? Porque ele criou, Você até acredita na mentira dele, né? pode até acreditar. A questão aqui já está de uma certa forma natural. Lembrando que o hábito, ele é tão importante para nós que ele pode transformar numa segunda natureza no homem, entende? Olha a força do hábito, certo? Então, por exemplo, se o homem ele fica semelhante àquilo que ele ama, certo? Então, é quase como se eu vou desenvolver as virtudes e as virtudes vão se transformar quase numa segunda natureza de mim, né? Como se eu tivesse uma segunda natureza, uma natureza virtuosa, então significa que eu vou me assemelhar às virtudes. Assim como o oposto também vai acontecer. Eu posso acabar criando uma segunda natureza através de um hábito ruim, certo? Então, por isso que muitas das pessoas adoram se limitar, eu acho que é nessa ideia da nutrição, de exercício físico, alimentação, as pessoas adoram se limitar. Comigo não dá. Eu já sou assim. Não tem como. Só que se eu acabei de falar que a virtude, vamos só falar da virtude, né? Não vamos falar do vício. Se a virtude é um hábito operativo bom, capaz de criar uma segunda natureza em nós, eu não tô nem aí pra tua primeira natureza, cara. Você vai ter que lutar para criar essa segunda, entendeu? Entende? Como como o movimento passa a ser outro. Não é mais um movimento de desculpas, mas é um movimento, cara, eu tenho que olhar e perceber que eu tenho que lutar para desenvolver as virtudes. E que isso vai ser tão forte em mim que é capaz de fazer uma segunda natureza. E aí eu vou abrir um parênteses bem curtinho aqui, bem curtinho, né? De limitação. Não sei se você tem esse assunto por aí, mas provavelmente você já viu, que as pessoas que se limitam, por exemplo, falei da alimentação, mas as pessoas se limitam muitas das vezes por uma perspectiva dos próprios temperamentos, né? Então, assim, o Echevarria fala isso na página, não lembro qual é a página, 600 e pouco, 500 e pouco, que ele fala que o hábito é tão forte que é quase como se mudasse o próprio temperamento. Quase, ele não fala que muda, mas é quase como se mudasse. O meu hábito operativo bom, as virtudes, elas estão tão enraizadas em mim que aquele meu temperamento ele quase não sai. Entende? Porque eu venço, inclusive, ele. Então, eu me torno uma pessoa virtuosa. É claro, meus amigos, que isso não é. Muito legal você tá falando isso. Pode Ó, falar. caiu uma coisa. É porque eu tô atendendo algumas pessoas, elas vêm com isso, sabe? Ah, porque o meu temperamento é X
E aí ela começa a criar uma espécie de amuleta, sabe assim, de tentar se escorar no temperamento para justificar a falta de ação. Uhum. Para aquela meta que ela mesma traçou acontecer, né, se tornar real. Sim. Então, isso que você está falando, nossa, assim, é muito importante que todo mundo que está assim acompanhando fixar isso na cabeça. Né? É claro que, ok, não, de novo, eu jamais vou proibir alguém de estudar o temperamento, de falar que aquilo ali não serve. O problema é como se usa algo. E aí eu não posso falar que todo mundo usa bem, né? Então as pessoas acabam usando uma forma de muleta mesmo. Vou apoiar aqui. É quase como. Aí a gente não pode ser grosso, né? Mas é porque meu temperamento. Eu não estou entendendo, né? Quase como falar, não estou entendendo porque você está usando essa desculpa aqui. Né? Então nós entramos, nós vamos procurar ajuda sem levar minhas muletas. Quando a gente procura ajuda, psicólogo, né, nutricionista, seja quem for, a última coisa que a gente tem que levar para dentro do consultório são as muletas, né? Porque eu tô ali, olha, eu quero crescer, eu quero me livrar de tal coisa, meu peso me incomoda, isso me incomoda. Enfim, eu não posso levar minhas muletas. Eu tenho que, de fato, pedir ajuda. É isso que eu vou fazer dentro dos consultórios, né? Então, beleza, voltando. Vamos pegar essa base aí. Caráter, ação, virtude é uma ação boa que vira hábito, repetido às vezes vira hábito. Beleza. Só que outra coisa que eu falei, né? A ideia da virtude sempre acontecendo em comunidade. Então, eu estou sempre em relação. Estamos sempre em relação. Certo? Então, beleza. Só que muitas das pessoas caem no erro em relação às virtudes também, que é achar que ela é puramente um adestramento externo. Ok? Como se fosse a mesma perspectiva de adestrar um labrador. Ok? Então, o labrador vai lá, pega a bolinha, traz para você, porque já foi associado, já está condicionado à ideia de que quando ele traz a bolinha, ele ganha, né, o biscoitinho, a ração, sei lá o que ele ganha. Certo? A virtude não é isso. Por quê? Uma coisa, meus amigos, é a gente emular, certo? Emular. Eu emulo uma pessoa que eu admiro, certo? Outra coisa sou eu simular algo, certo? Na emulação é um bem, na simulação é um mal, certo? Então, a virtude ela não pode ser simplesmente um adestramento externo, porque a virtude ela é uma potência interna, vamos chamar assim. Vou tirar a palavra potência, vou botar disposição, que fica mais fácil a gente entender, né? Ela é uma disposição interna de querer ser bom, ok? Então, quando eu faço um ato de virtude, eu não estou preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim. Eu não posso estar preocupado em ganhar aplauso das pessoas. Eu não posso estar preocupado, enfim. Eu vou fazer um ato de virtude, porque aquilo dali é o bem a ser feito e eu quero ser bom. Essa é a disposição interna da virtude. Por isso que um adestramento externo não tem nada a ver com virtude. Por isso que eu trouxe numa palestra uma vez, fui numa palestra para pais e mães, que eu falei para eles que eles não deveriam educar o filho deles para fazer o bem. E eu falo isso para eles ficarem revoltados mesmo, para ver se eles jogam uma cadeira em mim, alguma coisa nesse sentido, né? Graças a Deus ninguém jogou até hoje. Mas aí eu deixo eles cochichando, né? Porque na hora é uma frase que, como assim, né? E aí eu vou explicar para eles o seguinte: se você for educar o seu filho para fazer o bem, ele vai fazer o bem. Pode falar, pode falar. Sumiu meu áudio? Acho que deu uma. Vocês estão conseguindo ouvir certinho? Parece que diminuiu o áudio. Eu tô ouvindo você normalmente. Tá me ouvindo? Para mim tá baixo. O seu áudio tá baixo para mim. Vocês estão me ouvindo? Como é que tá o áudio? Será que é o meu? Não sei. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir? Rafael, tá tudo certinho? Dá um ok. Estão? Beleza, acho que é o meu celular mesmo. Tá. Vê no volume aí na lateral como é que tá, às vezes, não sei se abaixou, não sei. Enfim. Que eu não. Pra mim, que tá bem baixinho. Vou tentar colocar o fone. Tá. Tá me ouvindo agora? Vai lá, pode mandar. Agora, pra mim, tá ótimo. Beleza, perfeito. E eu tava lá nos pais, lá querendo me agredir, né? Beleza, então vamos lá. Sim. Eu falei para eles o seguinte: quando a gente educa uma criança a fazer o bem, não precisa nem ser só uma criança, não, mas o contexto ali era uma criança, né? A fazer o bem, ela vai aprender a fazer o bem embaixo
de algum tipo de lei. Então, vou fazer isso porque senão minha mãe vai me bater, porque minha mãe vai tirar meu celular, porque minha mãe vai... Uhum. Beleza. Só que em determinado momento, ele vai começar a entender o seguinte: eu vou fazer o que eu quero e para eu não me ferrar, eu vou esconder da minha mãe. Porque se minha mãe não souber, não acontece nada. Certo? Então, beleza, minha mãe não sabe, eu vou continuar fazendo tudo que eu quero. Se minha mãe souber, aí ela vai brigar comigo, vou falar que nunca mais vou fazer. Então, quando eu falo educar alguém para fazer o bem, vai ter sempre um jogo de interesse. Não é à toa que vai começar a entrar mentira ali como um jogo de interesse. Eu quero realizar algo, minha mãe não deixa, eu vou fazer escondido. A educação tem que ser em ser bom. Porque quando a gente educa alguém para ser bom, ela não precisa ter plateia para fazer o bem. Né? Esse é o ponto. E aqui está o ponto da virtude. Entende? A virtude é muito mais do que fazer um ato bom. Ela é uma disposição interna de querer ser bom. E isso diferencia. Por quê? Diferencia muito das coisas. Porque um ato bom, o homem perverso consegue fazer. Certo? Ser virtuoso, o homem perverso não consegue fazer, porque ele não tem disposição interna para querer ser bom. Entendeu? Então, é nesse ponto. Até porque o homem perverso ele vai fazer o ato bom com já Então, algo calculado na mente, né? Exatamente. A disposição interna dele não é em querer ser bom. A disposição interna dele é de, se eu fizer isso, eu vou enganar fulano, vou conquistar tal coisa. Vou dar um exemplo. Sim. Entende? Então, um ato bom, a pior das pessoas consegue fazer. Ela vai botar um interesse que vale a pena para ela e ela vai conseguir fazer. Né? Ser bom, o homem mau não consegue. Porque não é que ele nunca vai conseguir. Ele pode conseguir em algum momento, desde o momento que ele largue essa ideia, né, a partir do momento que ele tem uma disposição interna para querer ser bom. Enquanto ele não quiser isso, ele não vai conseguir ser virtuoso. Eu vou dar um exemplo da virtude que fica bem claro isso. Por exemplo, quando a gente fala da virtude da justiça, certo? Exatamente, Rosa. A narrativa do bem na mão do perso. É exatamente isso. Ele usa a narrativa. Uhum. Então vamos lá. A virtude da justiça. As pessoas confundem a virtude da justiça ou limitam a virtude da justiça com a ideia puramente material. Então eu sou justo se eu dou de comer quem tem fome, se eu dou dinheiro para mendigo, se eu dou roupa para o Brasil, se eu dou brinquedo para orfanato, eu sou justo. Só que um político corrupto consegue fazer a mesma coisa. Muito melhor do que nós, porque tem muito mais dinheiro, certo? Verdade. Mas a disposição interna dele qual é? A disposição interna... Calma aí, tá filmando? É propaganda da campanha? Opa, então vou fazer aqui, vou abraçar essa criança maravilhosa, né? Ele deve estar odiando a criança, mas essa criança maravilhosa e tal. Então ele tem uma disposição problemática ali. Então eu costumo falar, isso eu falo para meus pacientes, inclusive, quando eu vou falar da virtude da justiça, nós temos que dar duas definições. Uma definição de justiça e uma definição de virtude da justiça. Então, a justiça, vamos pensar pela justiça. Ela é dar ao outro o que é do outro. Ok? Beleza. Sim. Ok, isso seria a virtude da justiça. E um homem mau consegue fazer isso. Ok? Um homem mau consegue fazer isso. A virtude da justiça seria dar ao outro o que é do outro e amar dar ao outro porque é dele e não meu. Aí que o bicho pega, entendeu? Porque é aí que a coisa... Porque aí é disposição interna. Eu tenho que amar a justiça acontecendo na minha frente. Entende? Aí que está o ponto. É aí que diferencia as coisas. É aí que vai ter a profundidade das virtudes contra a artificialidade da simulação. Entende? Eu não estou falando aqui, obviamente, que buscar as virtudes seja uma coisa de um dia para a noite, até porque nós estamos falando de hábito. Nenhum hábito nasce de um dia para a noite. Nem o bom, nem o mal. Sim. Né? Então, Sim. por isso que tem que ter essa disposição interna. Por quê? É nessa disposição interna que eu vou estar disposto a sofrer para ser bom. Aí vem outro ponto, né? Porque se eu começo a entender que eu tenho que sofrer, não por... E o sofrer aqui não é uma exaltação do sofrimento, não é isso. Mas é porque, isso é uma frase da nossa queridíssima Santa Teresa, o que muito custa, muito vale. É justo que muito vale, ou enfim, é justo que muito vale, muito custa, enfim, nesse sentido. Então, se muito vale e muito custa, não tem como, cara, você vai sofrer no meio do caminho. Por quê? Porque se nós temos mais inclinações por conta de uma vida mal educada, porque ninguém aqui teve uma educação maravilhosa, a gente precisa assumir isso, né? É Então, verdade.
que quando eu começo a inserir o caminho das virtudes dentro da minha vida, eu vou começar a bater nessas más inclinações. Quando eu começo a bater nas minhas más inclinações, o meu corpo grita para não liberar essas más inclinações. Então, se eu tô há 10 anos bebendo Coca-Cola, eu tenho que parar, cara, vai ser um baita de um sacrifício. E o que é interessante, não adianta, a gente não pode fazer um processo de desvalorização. Se o cara bebeu há 10 anos, 20 anos de Coca-Cola, você acha que ele vai largar de uma hora para a noite? Não vai. Então, aquilo ali é uma baita de uma luta desse cara. É uma baita de uma luta. Então, beleza. Então, quando a gente fala aqui dessa disposição interna de querer ser bom, a gente vai entrar na dinâmica do sangue, suor e lágrimas para ser bom. É o que envolve o movimento de querer ser bom. Saber sofrer pelo que vale a pena sofrer, saber ir além, eu vou dar um pouco mais, né? Eu vou vencer, eu vou me desgastar para querer ser bom um pouco mais. Até porque a vida é um processo de desgastar-se. Só que o problema é que hoje as pessoas se desgastam pelos vícios. Então não existe o desgaste, existe uma morte precipitada em vida. Esse é o problema. Quando a gente se desgasta pelo bem, a gente está fazendo a nossa obrigação como ser humano. Você tem 2 filhas. Você botou lá um vídeo hoje de uma estava lá tomando banho. De repente você estava super cansada. E de repente você, o teu marido, enfim, estava super cansado. Você estava ali. E ela estava feliz da vida, porque ela pescando. Você estava ali se desgastando no melhor sentido dessa palavra. Entendeu? No melhor sentido dessa palavra. E ponto. E outra coisa. A tua filha não vai chegar para você na cama hoje e falar assim, mãe, pô, obrigado, hein? Valeu, tava com muito calor. Pô, vale. Ela não vai falar nada. Não é? Entende? É muito interessante, é muito. Eu fico pensando assim, é isso mesmo, sabe? Só que aí o que acontece? A gente que tem essa. Porque não querer falar, nossa, vou viver uma vida virtuosa, vou o tempo todo 100% viver nesse movimento, nessa disposição natural da justiça, da virtude, não sei o quê, porque em algum dado momento, é o meu ponto de vista, assim, como nutricionista e também trabalhando essa parte da mentalidade dos pacientes, em algum dado momento a gente vai querer recordar coisas do nosso passado como raízes que fizeram a gente fincar as nossas ações para confirmar aquilo que nos disseram a respeito de nós mesmos, sabe? Assim, Rafael, eu lembro de um fato na escola, nossa, ensino primário, levei o trabalho para a professora com sabe aquelas coisas assim que você arranca o caderno e fica aqueles, como que é o nome daquilo? Eu sei qual é, eu sei que você tá falando. Sei lá, aquelas coisinhas assim que arranca do espiral, né? Uhum. E aí, sabe o que ela disse pra mim? Você é uma aluna relapsa. Ponto. Acreditei muito nisso. E isso justificava outras coisas que eu deixava de fazer bem, e eu poderia fazer bem, porque, alguém falou que eu sou relapsa, então eu tenho que começar a ser relapsa. Agora é lógico. Né? E aí, assim, e para a parte da alimentação, uma outra situação que também talvez para visualizar melhor, eu fui uma pessoa com compulsão alimentar. Eu descobri a raiz por conta de um padrão que eu queria de aceitação. Não sei se você trabalha essa questão aí na psicologia, no consultório, mas assim, eu precisava chamar a atenção de alguém. E aí, o que eu notei na infância? Que a minha forma de chamar atenção era o comer. Então, toda vez que eu comia, daí essa pessoa próxima falava, fulano de tal come, como se fosse ali uma bichinho da seda, né? Come o tempo todo. Então, eu incorporei. Então, vou comer. Todas as vezes que eu comer, ele vai falar sobre mim, vai falar de mim. Então, vou comer. E isso é algo que eu falo, que eu passei e eu descobri só depois. Porque, assim, eu precisava acreditar que eu vivi de toda essa história, mas o meu movimento, a minha disposição numa busca de uma vida virtuosa, me trouxe a temperança. Eu conheci a temperança, que é a questão do equilíbrio, né? Acho que você vai falar isso depois. Então, assim, tem essa inclinação de eu acreditar que as minhas obrigações são obrigações, eu tenho que fazer ponto final. Não preciso receber elogio, querer que a pessoa fale, nossa, muito obrigada pela janta que você fez, pelo almoço que você fez, pela roupa que você lavou, pela sessão que você, né, pelo atendimento. Não.
é uma obrigação nossa fazer o bem, Desempenhar né? E até a o frase, fazer o bem sem olhar quem, né? Uhum. Mas é muito difícil, no começo, entender essa dinâmica, né, Rafael? Eu, pelo menos, assim, a gente, quando começou a pensar nesse caminho da vida mais virtuosa, teve inclinação para querer ouvir o muito obrigada, ai, que gostoso essa comida que você fez, mãe, obrigada por tal coisa. E aí foi um movimento doloroso, porque às vezes a gente fala assim, não, mas faltou alguma coisa? Acho que faltou alguma coisa, acho que não foi suficiente. Não, naquele momento estava em outras situações incorporadas, né? E aí, para aquela pessoa, ela não fez para ela não fez sentido agradecer. Para ela, né? É, Mas assim, eu falo porque eu vivi muito isso e eu acho que muita gente que está assistindo aqui, vai assistir depois, também tem essa dinâmica, né? Da ação boa e de falar assim, não, muito obrigada porque você fez tal coisa para mim. tem dois pontos, né? A gente tem que fazer o nosso dever sem esperar, de fato, esse elogio, porque senão a gente vai entrar na dinâmica do labrador, certo? Que devolve a bolinha porque vai ganhar um petisco. Só que, vamos falar os homens que estão aqui, né? Homens, por favor, elogie. Entende? Porque assim, a gente não faz para ganhar, mas como é bom ganhar, certo? Certo? É muito bom a gente fazer uma coisa para nossa família, pelo nosso filho, pela nossa esposa, e é bom que a gente ganhe um elogio por isso. Não fazemos por isso. Entende? Não é para os homens falar assim, ah, ainda bem, é isso que eu queria. Vou chegar quando ela falar isso, eu falo, você não merece, não precisa falar nada, você não tem que falar para eu elogiar. Senão vira um caos. Né? A ideia é cada um perceber que não está fazendo para receber isso. Por exemplo, vamos fazer uma janta, eu vou fazer a janta porque eu quero dar o melhor nesse aspecto para minha família. No caso, estou fazendo janta, então eu vou fazer a melhor janta possível com que eu traga eles. Ponto. Esse é o objetivo. Porque eu quero ser bom. Porque se eu falo assim, eu vou fazer para receber o elogio, a minha finalidade não está em ser bom, está em ser elogiado. Vaidade. Uhum. Certo? Mas, de novo, elogiar faz parte do processo. Só que eu não tenho que esperar o elogio. Mas eu tenho que ser educado em elogiar quando alguém faz uma coisa boa. Entende? Porque o homem virtuoso, ele agradece pelo bem que é feito a ele. Porque ele está sendo servido, pô. Entende? Ele está sendo servido. Se a esposa está lá cansada, fez a janta e aquela espetacular, agradecer. Entende? Ele tem que agradecer e ponto final. Então, entende que tem que ter esse equilíbrio onde cada um tem que fazer as coisas que devem ser feitas sem esperar, né, elogio, mas eu tenho que elogiar o outro por estar se sacrificando, por estar fazendo ali da melhor forma possível. E outra coisa, mas depois eu fico me culpando porque eu não fiz da melhor forma possível. Depois é muito fácil, porque depois você tem a gravação da cena na tua cabeça. Aí é muito fácil você ver, né, aquela situação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na minha adolescência eu tive banda. Né? Era muito fácil, depois que assisti o vídeo da banda tocando, depois na calma, no quarto, no silêncio, com fone de ouvido, perceber onde eu errei, o que eu deveria fazer melhor, o que a banda por si mesma deveria fazer melhor. Era muito fácil. Na hora, não sei, o som lá na Sim. hora, de repente estava faltando um retorno, faltando isso aqui. Ali era a minha condição. Entende? Ali era a minha circunstância. Então eu tenho que fazer o melhor possível dentro da minha circunstância, daquele presente que se apresenta a mim. Entende? Por isso que, assim, o nosso movimento aqui, né, Veridiana? Não sei se o pessoal está sabendo, hoje é só o primeiro momento, a gente tem um caminho aí, né? E tudo mais. Isso. Eu não estou preocupado, hoje especificamente, de falar da prudência, da justiça, da fortaleza, da temperança. Todas as virtudes são necessárias. Mas o que eu quero é formar a base. E a base é, eu preciso começar a me movimentar em direção em ser bom. Por isso que foi como eu comentei. O fulano fez o movimento. Obrigado. Mas ele não estava esperando o agradecimento, então preciso agradecer? Precisa. Ponto. Porque é a tua relação com ele. Você não entra na relação interna dele de querer ser bom. Entende? A relação do outro em querer ser bom foi lá, eu fiz a janta porque eu quero servir o melhor para o meu marido. O marido, a relação interna dele é o seguinte, alguém se ofereceu e me serviu, então eu agradeço. Entende? Se você parar para pensar, são duas humildades se relacionando uma com a outra. Uma ao servir e outra agradecendo por ser servido. Entende? Pode falar, pode falar.
A gente estava conversando no WhatsApp, pessoal, né, semana passada, né, Rafael, falando para o Rafael o quanto as mulheres, elas vêm até mim com as dores de modificações de hábitos alimentares para tratar algumas coisas específicas, né? Então, assim, quem tem síndrome do ovário policístico, quem tem endometriose, quem está tratando ali infertilidade, aí a gente tem que fazer um planejamento um pouco mais diferenciado, muitas vezes até restritivo para alguns alimentos e tal, né? E aí muitas me falam, mas não é justo eu somente mudar tudo que eu vou comer, renunciar a coisas que eu como, e meu marido não, e minha família não, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Uhum. E aí é aquele negócio, né? Como você falou, se ela tem esse movimento de fazer uma janta normal para todo mundo, só que para ela tem que ser uma preparação diferenciada, ok, ela vai fazer isso em busca de fazer o bem. Só que também, em contrapartida, quem está lá com ela, convivendo, precisa ter esse olhar, né? Olha, ela está fazendo um tratamento ali, ela precisa, nesse período, passar por uma fase de restrição. O que eu posso fazer para ajudar a tornar algo mais leve, né? A tornar isso aí menos pesaroso para ela. Então, aí é acompanhar. Talvez, no caso dessa mulher, vamos supor assim, queira emagrecer. O marido não precisa emagrecer. Mas será ruim acompanhá-la em algum momento, com alguma refeição, auxiliá-la em algum projeto de, sei lá, fazer o mercado, fazer lista de compras, ir acompanhar a fazer as compras, ou, enfim, pegar uma receita na internet, querida, essa receita aqui, será que está compatível com o nosso objetivo? Sim. Essa comunhão, né, Rafael? Você acabou de falar, é comunidade. Sim. Virtudes, ela precisa estar ali alinhada com a comunidade. E nada melhor do que a família, né? Para testemunhar esse... Eu vejo assim, às vezes o marido ele vai lá e compra coisas que a mulher, no momento, não vai poder comer. E, de novo... E aí ele fala, né? Opa! Eita, cara, tá nem derrubando meu celular aqui. Travou aqui pra mim. Pode falar. Pode falar. Não? Tá. Então, é o seguinte. Falando pra gente continuar. Gente, vocês estão acompanhando? Travou para vocês também? Travou? Oi, pessoal. Alguém está acompanhando? O Rafael caiu aqui. Dá um ok se vocês estão conseguindo me acompanhar. Tá ouvindo, Arthur? Dá um ok se está conseguindo me acompanhar e me ver, não? Não? Não travou. Ouvindo. Tá. Vou chamar o Rafael novamente. Sumiu, né? Cadê ele? Assim que ele entrar, né? Então, assim, aí a gente estava conversando. Enquanto o Rafael entra, a gente estava conversando no WhatsApp. Que esse movimento, né, de fazer o bem para a família, para as coisas acontecerem de fato. Porque parece-me que quando alguém vai fazer um projeto na questão da saúde... Oi, Rafael. Voltei, tô ouvindo. Não. Agora deu. Então, assim, a gente está aqui falando, né? O quanto esse movimento de fazer o bem, ele precisa ser recíproco. É uma entrega e uma doação. É um recebimento e uma doação. E, ao mesmo tempo, para que as coisas aconteçam, né? Quando a mulher ela vai para mim e fala assim, olha, eu preciso, não consigo engravidar, eu tenho que fazer um tratamento XYZ, e o médico me pediu para vir aqui. Tá, será que é só ela que tem que fazer as modificações? Será que só cabe a ela fazer essa renúncia de algumas coisas, né? Sim. E aí a gente estava falando, enquanto você acho que deu uma travada aí, pode continuar agora. O que eu estava falando, esse auxílio é fundamental. E para o homem,
que inclusive eu vou fazer uma propaganda rápida aqui, né? Vai começar um desafio a partir de semana que vem, sobre masculinidade e virtude. Mas, aproveitando esse ponto, o homem ele cai numa, não sei se a palavra burrice. O homem ele quer ser burro de propósito, muitas das vezes, que ele vai falar assim: "Ah, não, mas eu não, eu vou fazer, mas e eu aí? Não estou fazendo nada, não estou ganhando nada com isso." Então a mulher está lá fazendo movimentação de uma restrição alimentar em certo aspecto. E se todo mundo tem que lutar pelas virtudes, que lembrando, é uma ação, né, um hábito ali objetivo, certo? Um hábito bom, né, disposição interna de querer ser bom, beleza. Se todo mundo tem que lutar pelas virtudes, nem todo mundo está no mesmo patamar das virtudes, ok? Então vamos dizer que eu preciso mais da virtude X, o outro da Y. Então, enquanto a mulher está ali lutando, digamos assim, pela temperança, o homem pode estar lutando para ter a paciência. Entende? Então, assim, toda oportunidade de desenvolver uma virtude. O problema é que o homem agora, né? Eles tendem a inverter a hierarquia. Então, se eles invertem a hierarquia de um homem saudável, eles não mais se preocupam em ser uma pessoa boa. Eles só se preocupam em sentir coisas boas. Aí vira um problema. Então, eu já não quero. Eu não estou sentindo isso aqui, tá desagradável. Né? Eu quero comer minha... De novo, você tem que ter o companheirismo e tudo mais. Uma coisa importante, eu não estou fazendo para que pessoas façam comigo. Tudo bem. A gente também não precisa ter essa preocupação. Senão só vou fazer se todo mundo fizer. Mas, como é bom ser ajudado. É o mesmo princípio da questão de uma humildade se relacionando com a outra. Eu vejo uma pessoa lutando, se sacrificando. Pô, isso é bacana. Pô, minha mulher tá lá fazendo o esforço dela, mais uma vez. Aquilo dali me alimenta e eu faço também. Entende? Então, eu também... Então, tudo tá sempre nessa movimentação de uma quase é como se fosse as teclas de um piano. Entende? Como é melhor se a nota sai certinho. Então, que o marido está ajudando, que a esposa está fazendo, e aquilo ali está fluindo de uma maneira boa. Você até falou aí da questão da família, da importância da família. A Mercedes Palé, que é uma psicóloga espanhola, que eu lembro, enfim, não lembro de onde ela é, mas acho que ela é espanhola, ela tem um livro chamado A Família, a Principal Educadora do Ser Humano, que ela coloca esse peso na família. Então, meus amigos, tem um termo que ela usa, que é a família útero espiritual, né? Das crianças e tudo mais. Uau. Então, quando ela traz essa perspectiva, o que ela está querendo trazer? Ela está falando que é ali que vai nascer as virtudes. Entende? Então, se você, pai, não vai se sacrificar no dia a dia pela tua família, que seja pela essa via da alimentação, mesmo sem você precisar, o que torna isso mais valioso ainda. Porque você não precisa, mas você está fazendo pelo outro. Aí isso ganha um valor gigantesco. Né? Então, beleza, eu vou te acompanhar. Vamos embora, estamos juntos aqui. E outra coisa, pode ser muito desagradável para ele. Então, homens, vocês não vão abrir a boca para falar que está desagradável. Porque vocês estão ali para se sacrificar. Nesse exemplo que eu estou dando, vocês estão ali para se sacrificar. Porque às vezes também está sendo desagradável para a própria mulher. Mas ninguém vai falar que está desagradável. Porque não é para falar. O que vai adiantar reclamar? Às vezes a comida não é tão boa. De repente eu queria estar comendo o x-tudo da esquina. Não, paladar viciado, né? Você acha que de uma hora para outra vai amar algo assim totalmente mais saudável, mais natural possível? Se o paladar está viciado, é mais sacrificante mesmo, né? Exatamente, exatamente. Então isso vai entrando sempre nessa perspectiva das virtudes como formadora do caráter. Se eu já começo a perceber que eu tenho que lutar para ser bom, e para isso eu vou ter que enfrentar os desafios da vida, saber sofrer pelo que vale a pena sofrer, suar pelo que vale a pena suar, né, de mais esforço, e saber chorar pelo que vale a pena chorar, seja pelo bem, seja pelo mal, chorar, de repente, putz, hoje está muito difícil, até chorei, né? Ou, nossa, eu consegui, caramba, eu tinha que perder, sei lá, 10 quilos, eu consegui, eu tô chorando de emoção, né? O sangue, suas lágrimas está envolvido numa dinâmica da vida. Então, de novo, essa... Comemoração em conjunto, né? Exatamente. Essa base, ela precisa ser muito bem compreendida. É claro, se a pessoa mora sozinha, ela vai ter uma dificuldade específica. Se ela tem uma família, ela tem outro tipo de dificuldade. Se eu posso ajudar, é esse o ponto. Não estou fazendo para que alguém venha e se compadeça de mim. Não vou fazer uma carinha triste aqui, meu Deus, tristeza aqui. Não, mas o outro está atento. Até porque família, se relacionar, né, com o outro, é estar atento ao outro.
Então eu percebo que o outro está fazendo algo, pô, vou lá e vou contribuir de alguma forma, certo? Então esse é um ponto importante. É difícil, aqui até a Paula colocou aqui, é difícil. O difícil é virar o hábito novo. Uma pergunta meio afirmativa, né? Vai ser difícil por conta de uma natureza que foi viciada, entende? Eu estou muito tempo. Mas assim, as coisas boas, as coisas que valem a pena, todas serão difíceis. Se você parar para pensar, um minuto você vai ver que tudo que é muito bom, no sentido moral da coisa, entende? Não é uma casa muito boa, não é nem isso. Mas assim, tudo custa um certo sacrifício, um certo esforço. Por isso que eu tenho que ter a disposição interna. Porque é ela que vai me empurrar para na hora da dificuldade eu lembrar por que eu estou aqui. É essa disposição interna, muitas pessoas usam muito da logoterapia e tal, é essa disposição interna da virtude que vai me fazer não desistir do caminho que me dá sentido à vida, entendeu? E isso é fundamental da gente entender. Eu preciso fazer isso. Pessoas que conseguem, pensando na perspectiva do peso de novo, né? Pessoas que conseguem emagrecer um nível ali que de repente nunca pensou que conseguiria, aquela pessoa, ela muda de uma forma. Quando eu falo muda de uma forma, não quer dizer que ela não pode voltar. Ela pode voltar. Se ela não tomar cuidado, ela volta para um ritmo ruim. Mas quando ela consegue fazer, quando ela consegue alcançar, ela muda. Porque ela percebeu que ela conseguiu aplicar na vida dela algo que nunca ela fez antes. E percebe que eu estou falando o tempo inteiro com vocês, em nenhum momento olhando para trás. Porque eu sei que lá atrás tem acontecimento que pode marcar, eu posso acreditar nisso. Só que a gente tem que partir do seguinte ponto. Oi, cortou. Gente, tá ruim pra mim aqui. Você não tá me ouvindo, Rafael? Eu não te ouço. Não? Acho que a gente vai ter que entrar de novo, tá? Tá, tá. Pessoal, então assim, vamos. Também já tá dando quase 1 hora.